queridos, a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir juntos a Bíblia Sagrada, Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 7, a partir do verso de número 32. Enquanto vocês estão à procura do texto, a minha gratidão de estar aqui mais uma vez, nessa casa de oração. Ela é a minha mãe no ministério da ADVEC, que me gerou para a ADVEC em outros lugares. Então, minha gratidão à ADVEC Caxangá, pastor Edson, pastor Alessandro, suas respectivas esposas. Deus abençoe vocês. Que bom estar aqui mais uma vez, agora no culto da palavra. Você encontrou o texto? Diga amém. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesses as mãos sobre ele. E tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. Amém? Que o Senhor possa nos ajudar nessa noite a entendermos sua santa, gloriosa e bendita palavra. Eu estou aqui apenas para preparar o caminho, para aqueles que vêm após mim, que aqueles que vêm após mim são maiores do que eu, viu? Então a gente vai aqui trazer uma palavra que Deus colocou no nosso coração. Vamos lá. William Barclay considerou o evangelho escrito por Marcos como um dos escritos mais importantes do mundo. De fato, Marcos é o primeiro a ter a ideia, a direção, a inspiração divina para escrever acerca de Jesus Cristo, sua pessoa, sua obra e seus feitos. A partir do escrito de Marcos, duas outras versões do evangelho foram escritas: a versão de Mateus e a versão de Lucas. E para você ter ideia da influência do escrito de Marcos nessas duas outras versões do evangelho, dos 661 versículos que estão inseridos no evangelho de Marcos, 606 são reproduzidos em Mateus e apenas 31 deles não estão no evangelho de Lucas. Isso mostra a influência do escrito de Marcos nessas duas outras versões do evangelho. E é por isso também que eles são categorizados como evangelhos sinóticos, ou seja, semelhantes. Apenas João se difere da forma que foi escrita as outras versões do evangelho. Acerca do autor desse evangelho, João Marcos, vale a pena nós salientarmos nessa noite a sua história de superação. João Marcos não foi um discípulo direto de Cristo, ele não fazia parte dos 12, não gozava da intimidade do Senhor, porém foi seu contemporâneo, ou seja, viveu em sua mesma época. Alguns vão dizer que ele presenciou alguns sermões de Cristo, como também alguns dos seus milagres. Esse João Marcos, ele era filho de uma mulher piedosa, chamada Maria, que fornecia ali, ou disponibilizava a sua casa, para que a igreja, no período primitivo, se reunisse e fizesse orações ao Senhor. É na casa dessa Maria que a igreja se reúne para pedir a Deus que dê livramento a Pedro, quando estava preso na prisão esperando a morte. Esse João Marcos, ele também teve contato com 3 grandes homens de Deus. O primeiro deles é Barnabé. Algumas versões da Bíblia dizem que Barnabé era seu primo, outras versões vai dizer que era seu sobrinho. Não se sabe de fato se era primo ou sobrinho, mas o fato é, ele era um dos familiares de João Marcos. E Barnabé, ele ocupou um lugar muito especial na história da igreja, porque ele foi o grande articulador das oportunidades do apóstolo Paulo.
Foi esse Barnabé que acreditou na conversão do apóstolo e o apresentou aos discípulos, aos apóstolos em Jerusalém. Foi ele também que convidou o apóstolo Paulo a sair da cidade de Tarso e ir para uma grande cidade, Antioquia, uma das 3 maiores cidades do mundo. E de Antioquia, Paulo saiu em suas missões para marcar a história. Então, Barnabé, ele era familiar de João Marcos e foi uma pessoa especial na história da igreja. Além de Barnabé, ele teve contato também com o próprio apóstolo Paulo e também com Pedro, o apóstolo, que o considerou como um filho na fé. Desses 3, eu quero aqui salientar a relação conturbada que Barnabé, ou melhor, João Marcos teve com o apóstolo Paulo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, nós vemos ali o Espírito Santo descendo na igreja em Antioquia e dizendo assim: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. João Marcos se disponibilizou em ir ali com aqueles homens na missão de evangelizar o mundo, e eles saíram, os 3, João Marcos como auxiliar desses 2 grandes homens de Deus. Porém, não se sabe o porquê João Marcos desistiu, voltou para a cidade de Antioquia, enquanto Barnabé e Paulo seguiram em missão. Acabada agora a primeira viagem missionária de Barnabé e Paulo, João Marcos, repensando a sua posição, resolveu pedir para voltar a essa equipe missionária. Barnabé, com seu coração aberto, logo aceitou a sua volta. Porém, quando Barnabé foi conversar com o apóstolo Paulo, Paulo endureceu o coração e resistiu à volta de João Marcos. E a justificativa foi essa: eu não acho justo aquele que começou a viagem, mas nos abandonou nas primeiras cidades, voltar a fazer parte da missão. E por causa da discussão acerca de João Marcos, Barnabé e Paulo desfizeram ali a aliança missionária feita pelo próprio Espírito Santo. A Bíblia diz que houve grande contenda entre os 2. Barnabé, com seu coração misericordioso, estendeu as mãos para João Marcos, enquanto Paulo escolheu outro companheiro, que no caso foi Silas, e eles seguiram em trajetória missionária. Barnabé, ali estendendo as mãos para João Marcos, deu essa chance, e João Marcos aproveitou bem esta chance, dando a volta por cima, muito com a ajuda também do apóstolo Pedro, que o adotou como um filho na fé. Dessa história que nós estamos contando para vocês nessa noite, nós podemos extrair algumas lições nessa introdução. A primeira lição é essa: ninguém está isento de falhar. A falha ou o erro faz parte da condição humana. Por mais espiritual que sejamos, nós estamos tendenciosos ao erro. O apóstolo Paulo, o homem que foi até o 3º céu, escreveu em Romanos capítulo 7, verso 19 e 20, a seguinte expressão: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que o faz, e sim o pecado que habita em mim. Paulo está querendo nos informar que essa natureza caída que nós herdamos da queda de Adão, nos impulsiona a errar, porque ainda estamos nessa natureza, que está sendo transformada de glória em glória, na própria imagem do Senhor, e que será totalmente vencida na ressurreição dos santos ou no arrebatamento da igreja. Mas enquanto estamos aqui lutando contra essa natureza, nós somos tendenciosos a errar, por mais espirituais que sejamos. Olhe bem para o Antigo Testamento e você vai ver Noé, o homem que andou com Deus, numa geração totalmente perversa, ele falhou diante do Senhor. Ele se embriagou com vinho, ficou nu diante da sua família, e um dos seus filhos descobriu a sua nudez
e ali, como consequência, foi amaldiçoado ele, como toda a sua descendência. Noé, o homem que andou com Deus, errou. Abraão, nosso pai na fé, o amigo de Deus, ele também chegou a falhar. A Bíblia diz que por 2 vezes Abraão cometeu o mesmo erro, no Egito e também em Gerar. Tanto no Egito como em Gerar, ele mentiu acerca do seu relacionamento. Ele disse que Sara não era sua esposa, era apenas a sua irmã. O amigo de Deus, o nosso pai na fé, também errou. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele também não ficou imune ao erro. Ele fez um censo que desagradou o Senhor e, além disso, se deitou com uma mulher que não pertencia a ele e participou diretamente do assassinato do marido dessa mulher que ele se deitou. Então, o amigo de Deus errou, o homem segundo o coração de Deus errou, porque faz parte da condição humana o erro. Aprendendo sobre isso, eu encaro aqui uma segunda lição nessa história. Que lição é essa? Sejamos misericordiosos com aqueles que um dia falharam na missão. Vou repetir, sejamos misericordiosos com aqueles que um dia falharam na missão. Quando a gente olha para Paulo, Barnabé e João Marcos, nós vamos perceber que Paulo foi o mais usado nos milagres. Foi Paulo que disse assim: filho do diabo, tu estás atrapalhando a mensagem. A partir de agora tu ficarás cego. E o homem na mesma hora ficou cego. Foi Paulo que viu o homem ali com os pés atrofiados, mas viu que nele tinha fé e disse: endireita-te, e aquele homem na mesma hora ficou curado. De fato, Paulo foi mais usado nos milagres, mas foi Barnabé que nesta situação demonstrou no seu coração o fruto do Espírito, a longanimidade, a paciência. Foi Barnabé que teve misericórdia com este jovem que falhou na missão. E esta misericórdia fez toda a diferença na vida de João Marcos. E é essa misericórdia que faz a diferença nas nossas vidas. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê o quanto a misericórdia é importante. Jesus, diante dos religiosos da época, que valorizavam muito os ritos da lei, como também a tradição dos anciãos, ele citou Oséias capítulo 6, verso 6. Ele disse assim: misericórdia quero e não sacrifícios. Em Lucas capítulo 6, verso 36, Jesus, falando com os seus discípulos, disse assim: sejam misericordiosos, assim como o Pai é misericordioso. Ser misericordioso é poupar do castigo e conceder uma segunda chance. Vou repetir, ser misericordioso é poupar do castigo e conceder uma segunda chance. Foi isso que Deus fez com cada um de nós. Nós éramos, por natureza, filhos da ira. A ira de Deus estava sobre a nossa vida, porque nós andávamos segundo os nossos próprios desejos, fazendo a vontade da carne, e o príncipe das potestades do ar dominava a nossa vida. Mas esse Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com muito amor que nos amou, Ele nos salvou. E esta salvação é pela graça, ninguém merece, favor imerecido, por meio da fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Assim como Deus teve misericórdia de mim e de você, Deus exige de nós que sejamos misericordiosos com aqueles que um dia falharam contra a nossa vida, com aqueles que um dia fizeram o que não era do nosso agrado. Pedro, certo dia, perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E o Senhor disse 70 vezes 7. Traduzindo, quantas vezes forem precisos ou precisa, você deve perdoar o seu irmão. Então nós devemos ser misericordiosos. E em Lamentações capítulo 3, verso 22 e 23 está escrito: as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas são novas a cada manhã. O segredo de nós estarmos aqui nessa noite é a misericórdia de Deus que repousou sobre nós.
A outra lição que eu aprendo aqui nessa introdução é que a vida cristã é feita de recomeços. Uma hora ou outra você vai ter que tomar a atitude de recomeçar. A Bíblia diz que Noemi saiu da terra de Belém junto com seu esposo e com seus 2 filhos. E em 10 anos, na terra de Moabe, ela perdeu seu esposo, ela perdeu seus 2 filhos, ficando apenas com as suas noras. Mas quando ela ouviu dizer que Deus visitou Belém trazendo pão, ela resolveu recomeçar. Ela voltou para a terra de onde ela nunca deveria ter saído. E quando ela tomou essa atitude, Deus reconstruiu a sua história. Deus tirou o luto do seu coração e voltou a alegrar o coração daquela mulher. Porque neste novo período da história, Deus lhe concedeu um neto que fez parte da família de Davi e que entrou na genealogia de Jesus, o Senhor. Noemi recomeçou. A Bíblia diz também que Sansão teve que recomeçar. Sansão recomeçou já no final da sua vida, quando ele estava no templo como um palhaço diante dos seus inimigos. Mas ali, nos últimos momentos da sua história, ele ousou recomeçar dizendo: Senhor, nem que seja a última vez, renova as minhas forças. E Deus renovou as forças de Sansão. E ele não terminou a sua história como um palhaço, mas ele termina a sua história como um herói da fé. Porque a história de Sansão não se encerra em Juízes. A história de Sansão só se encerra em Hebreus. Ele é categorizado como um dos heróis da fé. E eu perguntei: Deus, como é que pode um homem como Sansão ser categorizado como um herói da fé? E o Senhor me disse: o que importa não é como começa, é como termina. Porque tem gente que começa bem e termina mal. E tem gente que começa mal, mas vai se encontrando no caminho e termina bem. E é isso que importa para o Senhor. Quem é que concorda com isso? Dá um brado de glória a Deus. Pedro teve que recomeçar. Quando Pedro nega Cristo, ele fica com o seu emocional tão abalado, que ele diz: sabe uma coisa, eu não sirvo para ser apóstolo, vou voltar a pescar peixes. E ele está pescando peixes, o Senhor ressuscita, se apresenta a Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas, Pedro? E por 3 vezes ele faz a mesma pergunta, e Pedro responde: tu sabes, Senhor, que eu te amo. E o Senhor lhe diz: apacenta as minhas ovelhas. Olha só, gente, você teria coragem de entregar nas mãos daquele que acabou de lhe trair aquilo que você tem de mais precioso? Foi isso que Jesus fez. Jesus disse assim: o que eu tenho de mais precioso eu entrego nas tuas mãos, Pedro, porque eu não erro nas minhas escolhas. Eu não chamei você para estar aí com as redes pescando peixes nesse mar. Eu lhe chamei para pescar homens na terra e para cuidar das minhas ovelhas. Jesus é o Senhor da segunda chance. O Senhor da misericórdia é o nosso Deus. E eu quero aqui profetizar: não importa o que aconteceu na sua vida, o Deus da misericórdia está concedendo a segunda chance a você. Você pode dar um brado de glória a Deus aqui nesse lugar. Quarta lição: o que a graça de Deus, ou melhor, o que o homem acha ser impossível, a graça de Deus tem poder para realizar. Porque Paulo olhava e dizia assim: é impossível haver uma recuperação desse jovem. Eu não quero mais ele na equipe. Ele já mostrou que não tem perfil. Ele já mostrou que não aguenta o peso da missão. Porém, a graça de Deus é capaz de pegar aquele que ninguém dá valor, aquele que as pessoas olham e dizem assim: é impossível, e restaurar esse homem. Porque a graça de Deus, ela é poderosa para isso. Se não fosse a graça de Deus, nenhum de nós estaríamos aqui nessa noite. Mas a graça de Deus repousou sobre a nossa vida. As pessoas olhavam e diziam assim: este ser crente, nem cara de crente ele tem. Mas olha onde você está, aqui na ADVEC Caxangá.
a graça de Deus te alcançou. E eu quero dizer aqui nessa noite que a graça de Deus que te alcançou permanece sobre você aqui. A graça de Deus vai te reconstruir. A graça de Deus vai te levantar. A graça de Deus vai te restaurar. E quem pensou que era tua morte, vai ver você de pé para a glória do nome de Jesus. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim: olha, se apegue com a graça. Eita! O bom da graça é que todo mundo pode receber, porque graça é favor imerecido. Não é para quem merece, é para quem não merece, assim como eu e você. Então nesta noite, receba a graça de Deus. Aplauda o Senhor nesse lugar. A outra lição para a gente encerrar é essa: nunca despreze ninguém. Porque aquele que um dia você desprezou, pode ser o instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Oh glória! Paulo olhava e dizia assim: para mim, João Marcos não tem utilidade. Por isso eu não quero ele perto de mim. Se você quiser dar uma nova chance a ele, você dê. Agora, eu vou escolher outro companheiro. Eu vou escolher um profeta, porque o companheiro que Paulo escolhe para estar ao seu lado é Silas. E Silas é um profeta reconhecido. Era como se ele dissesse assim: enquanto você vai dar uma nova chance a este que falhou, eu vou escolher alguém aqui que é profeta, que aguenta o peso da missão. Só que o tempo foi passando, e não existe nada melhor do que o tempo para mostrar e revelar as coisas como elas são. Oh glória a Deus! João Marcos não discutiu. João Marcos não lançou em rosto o passado de Paulo. Simplesmente se despediu, mas também não abaixou a cabeça. Levantou a cabeça e deu a volta por cima. Se você dá ouvidos a todas as palavras que você ouviu, você vai morrer. Mas nesta noite Deus está dizendo: levanta a cabeça e dê a volta por cima. Porque o tempo vai mostrar quem é quem. Na verdade é Deus que através do tempo vai mostrar o valor que você tem. Oh glória a Deus, desceu quentinho aqui. Deus através do tempo vai mostrar o valor que você ainda tem. O tempo passou. Aí agora Paulo está prestes a morrer. E ele vai escrever uma carta fazendo os seus últimos pedidos. Os últimos pedidos são pedidos importantes. Aí ele vai dizer assim: Timóteo, quando você vir, traga a capa que eu deixei em Troade. Traga, porque vai fazer frio. E se eu não for decapitado antes, eu preciso da capa. Traga também os pergaminhos, porque eu quero morrer lendo a palavra. Traga os meus livros, porque eu sou um homem antenado. Eu quero saber o que está acontecendo. Mas também quando você vier, não esqueça Marcos. Traga Marcos com você. Porque muito útil é para o meu ministério. Pastor Edson, ele não está dizendo é muito útil para o evangelho. Ele está dizendo assim, ó, é muito útil para o meu ministério. Segura essa. Aquele que te desprezou vai reconhecer o valor que você tem. Aplauda ao Senhor com todas as suas forças. Diga para quem está ao seu lado: não precisa discutir. Não diga forte: não precisa discutir. Não precisa tirar satisfação. Deixe Deus trabalhar por você. Deixa Ele fazer. Oh, glória! E deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Para todo Paulo que um dia lhe desprezou, Deus vai levantar um Pedro para estender a mão para você. Quando Paulo disse assim, é inútil, não serve mais. Aí Pedro diz assim, então para mim você agora é útil. Você vai andar comigo agora. Paulo não quer andar com você, mas comigo você anda. Oh glória! E tem mais. Tudo aquilo que eu vi, presenciei e ouvi acerca de Jesus, você vai escrever e vai se tornar o primeiro
primeiro escritor da pessoa, da obra e dos feitos de Cristo. Se prepara, menino, você vai fazer história na terra. Oh, glória ao nome de Jesus! Quem é que acredita que Deus vai levantar pessoas para nos ajudar? Dá um brado de vitória aqui nesta... Glória! João Marcos dá a volta por cima. Por quê, Diego? Vou dizer agora. Apesar de Mateus estar primeiro na sequência da nossa Bíblia, é Marcos que escreve primeiro. E o primeiro entra para a história. Engraçado, gente. Tem 4 versões do Evangelho. 4 versões. Mateus, Marcos, Lucas e João. Dos 4, quem era o mais íntimo? João. João reclinava a cabeça no peito de Jesus. João fez parte da intimidade de Cristo. Tinha hora que Cristo dizia assim, ó, fica 9 aí, só vem 3. Pedro, Tiago e João. Só que o primeiro a escrever não é João, é Marcos. Na mente humana deveria ser quem? O mais íntimo. Mas na mente de Deus, eu vou escolher o que errou. Eu vou escolher aquele que falhou, mas que deu a volta por cima. É ele que vai entrar para a história. Eu não sei se você está entendendo, mas o Deus da misericórdia está aqui nessa noite dizendo: eu vou reconstruir tudo dentro da sua família. Oh, glória a Deus. Quem é que recebe esta palavra glorificando a Deus pelo menos por 5 segundos? Vai, abre essa boca para glorificar o Deus da reconstrução. Aplauda o Senhor mais uma vez. Ele começa a escrever esse evangelho. E a proposta de Marcos é responder 3 perguntas. Quais são as perguntas? Primeiro, quem é Jesus? O personagem central do seu escrito. Segundo, o que é que ele veio fazer? Terceiro, o que é que ele exige dos seus discípulos? Aí Marcos diz: este Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Christos, em grego, aponta para a palavra hebraica que traz a ideia de Messias, ungido, o separado, o prometido das nações, aquele que é a semente da mulher, o cordeiro pascual, o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã, o renovo justo, a raiz de Jessé, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o pão da vida, a água que sacia a nossa sede, a verdade que liberta, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, verdade e vida, o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Esse. Segunda pergunta: o que é que ele veio fazer aqui, Marcos? Aí Marcos vai dizer: ele veio para dar sua vida em resgate de muitos. Ele não veio para ser honrado pela classe religiosa. Ele veio para ser desonrado. Ele não veio para se assentar nos banquetes dos palácios, mas ele veio se assentar à mesa com pecadores. Ele não veio para estar com os sãos, mas ele veio para curar os doentes. Ele não veio para fazer um show como um artista, mas ele veio reconciliar o mundo com Deus. Ele não veio para viver, mas ele veio para morrer, e através da sua morte nos dá vida e vida com abundância. Para isso ele veio. E o que é que ele exige dos seus discípulos, Marcos? Renúncia e comprometimento. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, vai salvar. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que um homem dará em recompensa da sua alma? Aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, eu me envergonharei dele quando vier na glória com os santos anjos do meu Pai. Então a pergunta é: quem é Jesus? O Cristo,
Filho de Deus. O que é que ele veio fazer? Morrer, dar a sua vida em resgate de muitos. E o que é que ele exige de nós? Renúncia e comprometimento. Dessas 3 perguntas, eu vou me aprofundar aqui apenas na primeira. Quem é Jesus? Marcos começa o evangelho já respondendo isso. No capítulo 1, verso 1, ele diz assim, ó: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aqui eu abro um parênteses para dizer que evangelho tem que ter Jesus. Não existe evangelho sem Jesus. Evangelho não é o besteirol, como diz o nosso querido pastor Silas, da teologia da prosperidade, que diz: se você não prospera, é porque está faltando fé ou você está em pecado. Evangelho não é isso. Evangelho também não é os pontos de contato. Não é rosa ungida, não é oração do copo com água, nem tampouco é sal grosso. Na verdade, a Bíblia não fala de rosa ungida. A Bíblia diz que Deus ungiu homens e mulheres para fazer a diferença na terra. A Bíblia não fala da oração do copo com água. Na verdade, quem criou isso foi Alziro Zaru. Na década de 50, um espírita que no seu programa A Hora da Boa Vontade pedia que os seus ouvintes fizessem isso. O movimento neopentecostal pegou e inseriu dentro do movimento evangélico, fazendo um sincretismo religioso. Mas a Bíblia não manda a gente orar pelo copo com água. Na verdade, a Bíblia diz: é necessário nascer da água e do Espírito, porque senão nunca ninguém verá a Deus. A Bíblia também não fala de sal grosso. Um dia, pastor Edson, eu cheguei na casa de um novo convertido. Eu estava discipulando ele, pastor Alessandro. E em cima da geladeira tinha um saquinho de sal grosso. E eu fiquei ali, preocupado, e fiz a pergunta: o que é isso aí em cima da tua geladeira? Ele disse: não, porque eu fui no culto, e no culto me deram esse saquinho. Esse saco está consagrado. E ele disse o seguinte: que toda opressão que está na minha casa vai ser atraída para dentro desse saco de sal. Eu vou jogar o saco fora. Os problemas vão estar resolvidos. Eu olhei para ele e disse assim: meu filho, sinto-me te informar, mas demônio não tem medo de sal grosso. Na verdade, sal grosso só presta para uma coisa, meu filho: fazer churrasco. Agora tem um que, se entrar dentro dessa casa, não tem demônio que resista. Quem é que veio adorá-lo aqui? Quem é que veio adorá-lo? O nome dele é Jesus de Nazaré. Só quem veio adorar, dá um brado de glória a Deus aí, vai. Aplauda ele nessa noite. Valeu, mano. Então ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus. E o método que Marcos vai escolher para provar que ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, é um método diferente que Mateus usa. Mateus, para provar que ele é o Messias, vai usar o método histórico-teológico. Perceba que Mateus inicia o seu evangelho montando a árvore genealógica de Jesus, porque ele quer provar, através da história, que ele é o Messias, que ele é da tribo de Judá, que ele é descendente de Abraão, e ele é o filho de Davi prometido. Porque Mateus está escrevendo para judeus, e judeus jamais aceitariam um Messias que não tivesse a sua árvore genealógica comprovada, que de fato ele era da tribo de Judá, filho de Davi e descendente de Abraão. Só que Marcos, ele não está escrevendo para judeus, ele está escrevendo agora para romanos. E os romanos pouco se importavam se Jesus era da tribo de Judá, se era filho de Davi. Eles pouco se importavam com esse negócio de escritura, porque Mateus por 11 vezes vai usar a seguinte expressão: para que se cumprissem as escrituras. Acontece a cena e Mateus diz assim: ó, essa cena aconteceu porque já está profetizada lá acerca dessa cena. Aí Marcos disse: não, o meu alvo não são os judeus, o meu alvo são os romanos. E os romanos não se importam com a história, nem se importam com as escrituras. Na verdade, os romanos se importam com o poder que este Jesus tem. Então, para Marcos, ele quer dizer que ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, porque ele faz o que nenhum outro pode fazer. Ele realiza o que nenhum outro pode realizar. A pergunta dos romanos para Marcos é essa: o que é que o teu Jesus faz
que o meu César não tem capacidade de fazer. Aí Marcos começa a dizer: ele faz o que César não faz. E a primeira coisa que ele faz e César não faz é essa: ele perdoa pecados. Oh, glória a Deus! Parece algo simples, mas não é. Porque o pior problema do ser humano não é a sua crise econômica, não é a gasolina chegando a quase R$10, não é a crise de saúde, não é coronavírus. O maior problema que a gente tem não é a crise política, o maior problema que a gente tem são os nossos pecados. De que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. O pecado é a pior tragédia que já aconteceu no mundo. O pecado é pior do que a pobreza. O pecado é pior do que as doenças. O pecado é pior até mesmo do que a morte. Porque esses males, apesar de serem ruins, eles não têm o poder de nos afastar de Deus. Mas os nossos pecados nos afastam de Deus agora e por toda a eternidade. E segundo Paulo em Romanos 6:23, o pecado tem um salário. E o salário é a morte. E não é só a morte física, é a morte eterna. E eu digo mais: ninguém conseguiu resolver esse problema, mas o Filho de Deus, Jesus Cristo, desceu aqui na terra para resolver o nosso problema. Marcos 2, lá vem um paralítico. Aí todo mundo esperando ele dizer assim: perdoado, ou melhor, levanta e anda. Aí Jesus olha para o paralítico e diz assim: perdoado estão os teus pecados. Todo mundo na expectativa de dizer: levanta e anda. Aí ele: perdoado estão os teus pecados. Por que é que Jesus diz isso? Porque ele está mostrando que aquele paralítico sofria de uma enfermidade muito mais grave do que a sua paralisia, que eram os seus pecados. Aí as pessoas que estavam lá, os religiosos, começaram a dizer blasfêmia dentro de si: ninguém pode perdoar pecado senão Deus. Aí Jesus olha para eles. Eu sei que vocês estão pensando aí, eu sei. Mas deixa eu fazer uma pergunta. O que é mais fácil? Dizer a esse homem: perdoado estão os teus pecados? Ou paralítico, levanta e anda? É mais fácil dizer: perdoado estão os teus pecados. Porque não precisa nada acontecer. Se disser paralítico, levanta e anda, tem que levantar, meu irmão. Então naquela lógica é mais difícil dizer: levanta e anda. Aí Jesus, sabendo disso, disse assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado. Paralítico, levanta, toma o teu leite e anda. Oh, glória a Deus. O nosso maior problema já foi resolvido. Diga para quem está ao seu lado: seu maior problema Jesus já resolveu. Então não baixa a cabeça, não fique triste. Teu problema já foi resolvido. O maior deles na cruz do Calvário. Oh, glória a Deus. Marcos, o que é que esse Jesus faz que o meu César não faz? Ele expulsa demônios. Irmãos, isso para nós é normal, que a gente vê isso acontecendo, nem se admira mais. Mas na época de Jesus, os demônios estavam tão à vontade, mas tão à vontade, que eles entravam dentro do ambiente sagrado e ninguém tem autoridade de tirar. Em Marcos capítulo 1 vai mostrar, em Cafarnaum, dentro da sinagoga, um homem lá, com um espírito maligno. Eu acho que o demônio disse: vamos para o culto, vamos fechar o céu, vamos travar. Na hora da palavra a gente tira atenção. Vai dar o espírito do faniquito. Eita, vamos travar tudo. Tu trava aí em cima, eu travo aqui embaixo. Vamos travar o céu. Só que eles não sabiam que o pregador não era nenhum escriba, nem fariseu. O pregador daquele dia era Jesus. Eita, coisa boa. Jesus entra no ambiente sem fazer alarde. Jesus já sabe que ele está lá. Abre as escrituras e começa a pregar. Se tem algo que o diabo não gosta, é de Bíblia aberta e palavra sendo ministrada, porque a verdade liberta. Jesus está pregando, de repente ele dá um grito e diz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Até parece que o intruso é Jesus, né?
Bem sabemos que tu és o Filho de Deus. Aí Jesus disse: cala-te, sai dele agora. Vai embora. E o demônio teve que sair. Isso para a gente não tem nenhum impacto, mas entre na cena. Olha o impacto que causou. Todo mundo começou a dizer: que palavra é essa? Que poder é esse? Que até os demônios mandam com autoridade, eles têm que sair. É a palavra do Filho de Deus. Levante a mão direita para cima que eu vou profetizar. Eu não sei quantos demônios se levantaram para destruir a tua vida, mas toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido nem atingida. Não temas, o Senhor é contigo. Não te assombres, Ele é o teu Deus, Ele te esforça, Ele te ajuda, Ele te sustenta com a destra da sua justiça. Quem é que acredita que o céu está entrando em movimento e que o inferno vai recuar hoje? Porque o Filho de Deus entrou nesta causa. Só quem acredita, abre essa boca e exalte a Ele nesse lugar. Eu estou sentindo, eu vou dizer. Diga para quem está ao seu lado, diga assim: a resistência do mal está sendo quebrada hoje. Oh glória! Oh glória! Irmão, eu estou sentindo a graça de Deus descendo aqui no ambiente. Os demônios vão ter que bater em retirada, porque o Filho de Deus tomou a frente dessa causa. Oh glória! Só quem recebe esta palavra dá um brado de vitória aqui. Oh Marcos, o que este Jesus faz que o meu César não tem poder para fazer? Ele cura todas as enfermidades. Vou repetir: Ele cura todas as enfermidades. Ele curou a sogra de Pedro. Ele curou também o paralítico em Cafarnaum. Ele curou a mulher que tocou nas orlas das suas vestes com 12 anos sangrando. Ele curou o cego quando disse assim: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. E ele disse: veja, a tua fé te salvou. A filha de Jairo já estava morta. Ele chegou: está morta não, está dormindo. Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-te. E a menina levantou. E ele chegou para um homem que tinha uma complicação aqui. É o texto que a gente leu. O homem mal conseguia falar. E ele deu ordem dizendo: Éfata. Éfata. Eita, o que está fechado na sua vida, Jesus vai abrir agora. Quem é que acredita que Ele vai abrir o que está fechado? Quem é que acredita que só quem acredita nesse Jesus, abre essa boca por 10 segundos, vai, e adore a Ele aqui nesse lugar. Ele faz. Eita! Diga para quem está ao seu lado o tema dessa noite. Diga assim: Éfata. Não diga forte: Éfata. Diga agora: o que está fechado, o Filho de Deus já abriu. César não tem capacidade de fazer, os governantes dessa terra não têm capacidade de fazer, mas o meio teu Jesus está dizendo: eu vou fazer. Abre-te, abre-te. Quem é que acredita que aquele que tem o poder está abrindo as portas que estão fechadas? Quem é que acredita que a enfermidade vai embora hoje? Quem é que acredita no poder desse Cristo? Abre essa boca e adore a Ele agora por alguns segundos.
Cante. Cante. Arecho, comaracho, caminhar. Alecho, comande, revoixe até camabás. Aquele que desceu do céu e esteve entre nós está dizendo: não há coisa difícil para mim. Eu ainda realizo milagres. Eu ainda realizo milagres. Eu ainda faço milagres. Conta os dias, porque o milagre chegará em tuas mãos. Assim te diz o teu Senhor. Quem é que recebe a palavra? Quem é que recebe? Dá para abrir a boca por 10 segundos e adorar? Só quem recebe o milagre. Receba, 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 receba. Pegou. Olha ali, ó, já tem gente recebendo. Orimítia, o Filho de Deus está dizendo: é fata. Glória a Deus, coloque de pé. Aleluia. Cadê o pessoal do louvor aqui? Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Tu estás aqui, Senhor. Que palavra, irmão. Que palavra poderosa. Aleluia. Nós vamos orar, nós vamos fazer um nosso clamor agora. Tudo aquilo que está te impedindo, você desenvolver na sua vida, tudo aquilo que está impedindo do agir de Deus na tua vida, seja lá o que for, qual for a área, você sabe o que é. Eu não sei, mas Deus sabe e você sabe também. Eu vou fazer assim um pouquinho diferente, que não cabe todo mundo aqui na frente. Você que está aí, você que crê que Deus tem algo poderoso para a sua vida, daquilo que foi ministrado nessa noite, você vai sair do seu lugar. Como, pastor? Não vai caber todo mundo aqui na frente. Então o que é que a gente vai fazer? Você vai ficar no corredor, mas só para quem crê. Se você não quiser, você fica no seu lugar. Mas você que está precisando de um milagre de Deus, um milagre de Deus. Algumas pessoas podem vir aqui na frente, eu pedi os obreiros que nos ajudem aqui. E você que está aí, você se movimenta como um ato de fé, fica nos corredores, tem 1, 2, 3, 4, tem corredores. Vem aqui na frente, que não vai caber todo mundo. E a gente vai orar. A gente vai orar. Essa é só a primeira noite, irmãos. É só a primeira noite. É só a primeira noite. É só a primeira noite. Eu não sei, mas Deus sabe o que é que você está precisando. Eu não sei, mas Deus sabe daquilo que você está clamando a Deus. Eu não sei, mas Deus te trouxe aqui para dizer: eu ainda faço e opero milagre na vida daqueles que creem. Eu não sei. O pastor Nanene vai estar clamando agora. Eu quero pedir a você, olha, se desligue de tudo. Pense agora nessa causa e apresente a Jesus. Apresente a Jesus. Diz que ele tocou nos ouvidos, depois cuspiu. E o texto vai dizer: imediatamente ele começou a falar perfeitamente. Ou seja, aquilo que causava paralisia, que estava parado, começou a voltar ao normal. Não se preocupa com alguém que está do lado. Não se preocupa. Fecha teus olhos. Pensa em Jesus. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Aleluia. Pode ficar no corredor. Vai ficar no corredor. Vai caber todo mundo aqui.
pra fazer pedras porque Ele sempre resolve fazer reunião. Pega um homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua presença, Pai. Nós cremos em um ambiente profético que foi liberado nesse lugar, Senhor. Sim, meu Deus. E nós concordamos que tudo aquilo que está fora do lugar na vida dos Teus filhos seja colocado de volta no seu devido lugar, Senhor. E tudo aquilo que impede que a restauração venha, seja liberto agora em nome de Jesus, Pai. Declaramos um efatá do Senhor, Pai. Que se abram os céus sobre os Teus filhos, que se abram as portas sobre os Teus filhos, que tudo aquilo volte ao seu devido lugar. Pai, eles não saíram do seu lugar em vão, não saíram da sua casa em vão, vieram diante da Tua presença, vieram diante da Tua palavra, e nós declaramos em nome de Jesus, na concordância do Senhor, um novo tempo, uma nova estação, um efatá do Senhor sobre cada família, sobre cada lar, sobre cada situação. Pai, não há impossível para o Senhor, não há impossível para a Tua ação, não há impossível para o Teu agir. Então nós concordamos com a bênção, nós concordamos com a vitória, nós concordamos com o milagre, concordamos com o abrir dos céus sobre cada um nesse lugar. No nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor e declaramos que nós concordamos com a bênção, com a vitória e com o abrir dos céus sobre nós. No nome de Jesus, no nome de Jesus, Pai. Amém e amém, Senhor. É fatal de Deus sobre a tua vida. Você pode aplaudir ao Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você foi abençoado. Sai agora não. Foi abençoado. Obrigado, pastor. Que benção. Que benção. Que benção. Que benção. Dá para ouvir umas 30 vezes essa mensagem. Pai, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por cada vida que veio aqui nesse lugar. Obrigado pela vida do pastor Diego Rafael, que veio lá de João Pessoa. Deixou o seu lar, a sua casa, para trazer esse recado para as nossas vidas, que veio do teu coração aos nossos corações. Senhor, eu creio que não somente eu, mas todos que aqui estão, creram nessa palavra, Senhor. Que o efatá de Deus começou na nossa vida a partir de hoje. E aquilo que era impedimento para a nossa vida, o Senhor deu ordem dos céus e liberou sobre a terra, sobre a nossa vida nesta noite. Obrigado por todos, eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Próxima sexta, quem vai estar aqui é o pastor Edmelson, da Divec lá de Moreno, um homem de Deus, tem uma palavra abençoada. Ele vai estar aqui com a família dele, louvando a Deus, ele vai estar pregando. E aí quero pedir aos irmãos, próxima semana, não vem sozinho ou sozinha, traga mais uma pessoa. E se você puder, na sexta-feira, faça um jejum lá de meia-noite até meio-dia, para que Deus opere maravilha. E outra coisa para a gente encerrar e dar a benção aqui, se Deus assim, ao longo da semana, você percebeu que Deus já começou o efatá de Deus na tua vida, fala para a gente aqui, para a gente compartilhar com a igreja, amém? É importante, edifica a nossa fé. Eu não sei a tua causa, Deus sabe, você sabe também, mas compartilha conosco, amém, gente? Abra assim a sua mão. O grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja hoje para todos, sempre todos dizem, amém. Vai em paz em nome de Jesus, o efatá de Deus sobre a tua vida. Ó, a camisa aqui, ó, da EBD aqui, ó, você que deu seu nome, custa R$25. Não esqueça o quilo de alimento, a cesta básica lá, tá? A cesta de alimento que você puder trazer. Domingo, traga já na Santa Ceia, no primeiro culto ou no segundo culto.